Caro telespectador, meu querido irmão, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica Dominical em Debate. Esse é um programa de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e da Superintendência da Escola Bíblica Dominical. Chegamos a mais uma lição maravilhosa nesse primeiro trimestre de 2017, tratando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O texto áureo dessa lição, a lição número 7, nós vamos tratar, o título da lição, aliás, diz o seguinte: benignidade, um escudo protetor contra as porfias. O texto áureo diz assim, a palavra de Deus, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo Jesus. A verdade prática nos diz o seguinte: a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. Muito bem, chegamos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical em Debate. Já está aqui aposto nosso querido professor Calafange, e logo após estaremos início a esse debate maravilhoso em nome de Jesus. Vamos agora para um breve intervalo em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos de volta com mais um bloco do programa Escola Bíblica em Debate. Desta feita nós estamos tratando da lição de número 7, como já foi dito, benignidade, um escudo protetor contra as porfias. E aqui nós vamos entender um pouco, conversar um pouco, interagir com os irmãos sobre essa lição, onde nós temos 3 objetivos específicos a alcançar durante esta aula, que são reconhecer que a benignidade se fundamenta no amor, mostrar que a porfia se fundamenta na inveja e no orgulho, como também explicar por que precisamos nos revestir da benignidade. Lembra aos irmãos que nesse trimestre nós estamos tratando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Nós temos que entender que nessa lição que nós estamos a estudar durante esse trimestre, a intenção que se tem é que venha a ser moldado o caráter cristão através desse estudo. E quando nós falamos de benignidade, e aí nós podemos mais à frente entender a etimologia dessa palavra, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, e no Novo Testamento, quando falamos no grego, que elas vêm a tratar de, quando falamos de benignidade, de bondade, de retidão, de generosidade. E quando vemos a tratar da porfia, estamos falando de dissensão. E isso tudo tem que ser colocado em prática em nossas vidas. Quando nós estamos a tratar desses aspectos que são a benignidade e a porfia, nós estamos falando de frutos que têm origens diferentes. O fruto do Espírito, como a benignidade, onde nós vamos entender durante a lição que nós vamos nos espelhar, olhar para Cristo como nosso maior exemplo, e também nós vamos ver o fruto da carne, que seria a porfia, que é a dissensão, quando o homem olha mais para si e esquece de olhar para o próximo. Nós vamos entender nessa lição que o amor revelado através de Cristo Jesus, nosso exemplo maior, ele tem que ser passado à frente. Da mesma forma que nós erramos, da mesma forma que nós pecamos e fomos perdoados por Cristo Jesus, debaixo da sua graça, do seu favor imerecido, da mesma forma nós temos que passar isso à frente. E esta é uma grande dificuldade do homem que não tem a Jesus Cristo como Salvador, que não é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele produz os seus frutos, ele produz as obras dignas de arrependimento. E isso nós podemos ver e é revelado através da benignidade. E é isso que nós estamos estudando e temos que entender que isso tem que se tornar uma prática, tem que se tornar algo, uma reflexão interna que tem que produzir mudança, que tem que produzir mudança de hábitos e de atitudes. Então nós estamos estudando nessa lição aspecto do fruto do Espírito, que é a benignidade, e o aspecto do fruto da carne, que é justamente essa dissensão, que é justamente a porfia, aquilo que traz confusão. E é dentro dessa temática, não é, professor Soares,
que nós vamos estudar, que nós iremos discutir nesse programa, e nós temos que fazer essa reflexão. De nada adianta nós queremos simplesmente trazer e adquirir cada vez mais conhecimento se nós não viemos a colocar realmente em prática aquilo que nós aprendemos. A palavra de Deus, ela tem um poder, ela tem algo revelatório para nós, mas nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo atuar em nossas vidas. Sim. E que a mudança venha a ser gerada. Então, meu amado telespectador, durante esse trimestre, durante essa lição que nós estamos a estudar, que você possa refletir e que possa dar vazão para que o Espírito Santo de Deus possa produzir bons frutos em sua vida. Não é assim, professor? Verdadeiro, professor Calafões. Nesse sentido, a gente observa claramente, né, dentro desse primeiro tópico da lição, aliás, na introdução, né, o comentador aqui, o professor Calafões, deixou muito clara essa questão aí, do fruto do Espírito também, a obra da carne, a questão da porfia. É interessante aqui um conselho, né, o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, foi para que ele fugisse das discussões. Na verdade, porfias são discussões, são debates inúteis, que não levam a lugar nenhum e não edifica absolutamente ninguém. Então, dentro dessa perspectiva, nós observamos, meu caro telespectador, meu querido irmão, a importância, né, de se estudar as obras da carne e o fruto do Espírito. E aqui, em particular, esse aspecto, que é um fruto do Espírito, é a questão da benignidade. E é importante aqui, dentro desse primeiro tópico da nossa lição, tópico 1.1, nós já começamos aqui, a benignidade fundamenta-se no amor. Mas aqui o comentador coloca no tópico 1.1, né, para destacarmos algumas definições. O professor Calafões, com muita clareza, também já colocou algumas definições do que vem a ser a questão da benignidade. Mas também eu quero corroborar nesse sentido também, para cada vez mais enriquecer o nosso estudo e para o caro telespectador, meu querido irmão da Escola Bíblica Dominical em Debate, possa absorver muito bem, de forma didática, de forma bem pedagógica, né, dentro da estrutura, né, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical em Debate. Então, observa aqui. Então, você conhece o significado dessa palavra? Você aí, meu caro telespectador, você conhece de fato o significado dessa palavra? Nós vamos aqui traçar alguns significados, além do que o professor Calafões já destacou. Mas aqui eu começo, de acordo com a orientação aqui do comentador da lição, destacando a questão da benignidade, índole boa. Então, uma pessoa benigna é uma pessoa que tem uma índole boa, que tem um bom caráter, que tem um bom proceder, que tem uma boa conduta, né? Uma conduta de um verdadeiro cristão dos céus. Ele coloca também bom caráter, benevolência, humanidade, bondade. Então, tudo isso são características de quem é benigno, que é fruto proveniente da ação do Espírito Santo na vida do cristão. E, automaticamente, podemos dizer claramente que isso vai proporcionando uma maturidade espiritual para este cristão. À medida que esse cristão tem essa conscientização do significado que vem a ser benignidade, ele vai crescendo na estatura de um varão perfeito. É interessante também, eu coloquei aqui para o enriquecimento da aula do cara, o telespectador, meu querido professor, amor leal de Deus. Na verdade, a benignidade é um amor leal de Deus. Além de ser um bom caráter, índole boa, nós podemos destacar isso também. É seu favor para com o seu povo, ou seja, a benignidade da parte de Deus é um favor de Deus para com o seu povo. Nós temos aqui, no transcorrer da lição, no desenrolar da lição, nós vamos destacar nas páginas veterotestamentárias, ou seja, no Antigo Testamento e Novo Testamento, realmente essa benignidade da parte de Deus a favor do seu povo. Podemos dizer também que benigno, suave, brando, né, complacente, não perigoso. Então, uma pessoa que tem esse fruto do Espírito, esse aspecto do Espírito Santo, né, é uma pessoa branda, é uma pessoa realmente não perigosa, não violenta, né, não truculenta. Podemos destacar também nesse aspecto. Nas páginas do Antigo Testamento, a palavra traduzida por benignidade, destaca, faz referência ao amor paciente de Deus. Então, benignidade é um amor desmedido da parte de Deus a favor da sua criatura. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, no aspecto moral, no aspecto intelectual, no aspecto da razão. Então, Deus cria a obra-prima, a coroa da criação, é você, somos todos nós. Então, dentro dessa visão, percebemos claramente, né? Nas páginas do Novo Testamento, nós podemos dizer também que a palavra grega, traduzida por graça, charis, vem de charismático,
dá a entender também que representa a melhor ideia da benignidade, da bondade, da benevolência da parte de Deus. Como brandura, a benignidade pode ser acalmar os ânimos. Observa aí que diz aí Provérbios capítulo 15, versículo 1. A palavra branda desvia o furor. Muitas vezes a pessoa fica um pouco esquentada, aí vem aquela palavra branda, como uma chuva suave, e acalma as tempestades. Então é isso. Dentro dessa perspectiva, precisamos compreender o significado do que vem a ser benignidade. Muito bem, aqui o nosso debate, aqui nesse primeiro tópico da nossa lição, está aqui bastante esclarecedor. A minha pessoa, o professor Calafões, já fez os apontamentos iniciais e agora nós vamos para um breve intervalo. Logo após estaremos dando continuidade com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Meus amados irmãos, diletos telespectadores, estamos de volta com mais um bloco da Escola Bíblica Dominical em Debate. Desta feita nós vamos dar continuidade aqui no tópico 1.2, onde nós vamos ver Jesus, exemplo de benignidade. No tópico anterior, nós estivemos dando a introdução, fazendo saber aos irmãos aquilo que significa porfia, aquilo que significa benignidade, como também fizemos algumas colocações sobre a importância de nós estarmos refletindo sobre esses frutos que nós acabamos de discutir. E agora nós, passando aquela parte conceitual, nós adentramos a um exemplo maior que nós devemos seguir, que é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos dos dois lados, dos dois aspectos, um positivo e um negativo, nós temos que lembrar que nós que somos crentes na pessoa de Jesus Cristo, que cremos que a palavra de Deus é a sua revelação, nós temos que ter um foco, nós temos que ter uma referência, e a nossa referência maior não é um homem qualquer, mas sim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olhando para a Escritura Sagrada, olhando para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos conhecendo a Jesus Cristo, conhecendo como Ele tratou, qual o objetivo maior dele estar aqui na terra, no seu ministério, no seu sacrifício vicário, e olhando para Ele, olhando para Cristo, nós aprendemos a ser cristãos. Olhando para Ele, para a nossa referência, o nosso Senhor, nós aprendemos como nós devemos nos comportar. E quando nós vemos aqui Jesus como um homem perfeito, como o maior exemplo de benignidade que nós podemos ter, nós podemos entender como nós devemos nos comportar para agradar a Ele. Nós temos que lembrar que uma vez tendo o encontro com Cristo, uma vez reconhecendo a nossa condição de pecador e reconhecendo a Ele como o Senhor das nossas vidas, nós temos que passar por um processo de mudança, né? Aquilo que foi explicado por Cristo a Nicodemos, lá em São João capítulo 3, isso deve acontecer em nossas vidas. E esse fruto é o que vai evidenciar onde é que nós estamos enxertados. Se nós estamos enxertados na videira verdadeira ou se ainda é a velha natureza que nos domina. Então, quando nós falamos de benignidade e olhamos para Cristo, Ele, em seu ministério, Ele veio a demonstrar um aspecto muito importante, que foi o amor, que foi olhar para o seu próximo, que foi fazer a vontade de Deus, demonstrando o seu amor para com toda a humanidade, abrindo mão da sua vontade, pensando no seu próximo, pensando no homem, pensando na humanidade. Aí nós devemos olhar para nós, olhar para o nosso procedimento e entender como nós devemos nos comportar. Quando nós olhamos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos, por exemplo, até parábolas que falam sobre o comportamento do homem. O homem em si, ele quer misericórdia para ele, mas quer juízo para o seu próximo. O homem em si, muitas vezes, ele quer julgado pelas suas intenções, mas quer que o seu próximo seja julgado pelas ações. Então, a misericórdia, ela é expressa porque, primeiramente, existe o amor. Existe algo chamado graça, que é um favor imerecido. E olhando para Cristo, que não veio no seu ministério fazer política, estar preocupado em agradar A ou B, mas sim demonstrar o seu amor para com a humanidade, Ele não fez diferenciação, Ele não fez distinção entre o preto e o branco, entre o pobre e o rico, mas Ele veio e demonstrou que o seu amor estava apresentado para toda a humanidade. E da mesma forma, nós também devemos fazer essa demonstração. Se estamos em Cristo e somos novas criaturas, se
Se somos cristãos na acepção da palavra, nós temos que demonstrar esse fruto do Espírito, que é essa benignidade, que é essa longanimidade, que é este amor que não está adestrito, que não está consignado àquilo que o nosso próximo faz. Mas sim, assim como nós recebemos um amor imerecidamente, nós também da mesma forma devemos passar para o nosso próximo. Não é assim, professor Soares? Sem sombra de dúvida, professor Calafonge, a gente entendemos perfeitamente, né, de que a mensagem de Jesus é uma mensagem realmente transformadora. É uma mensagem realmente que traz bálsamo, é uma mensagem que traz realmente esperança, que traz fé, que traz vida, né? Traz transformação em todos os aspectos da vida do ser humano, através da sua benignidade. Então é fato, professor Calafonge, muito feliz nas suas colocações, de uma forma bastante incisiva, bastante precisa, né? Jesus, exemplo de benignidade. Eu também quero corroborar. Eu adoro realmente a falar de Jesus, professor Calafonge. Realmente é gostoso, né? É impactante, né? É glorioso falar do mestre dos mestres, né? O psiquiatra, né, Augusto Cury, sempre destaca, escreveu uma coletânea de livros grandiosos sobre a pessoa e a personalidade da pessoa bendita e eterna de Jesus. Então, a benignidade de Jesus, Jesus tem um olhar especial. O olhar de Jesus não é como eu olho, não é como o professor Calafonge olha, não é como fulano, Beltrano olha, não. O olhar de Jesus é de uma benignidade realmente estonteante, de uma benignidade realmente inigualável no curso da história humana. Então, nós observamos quando Jesus via aquele, tinha um olhar realmente diferente, quando via aquele impossível, né? Aquele impossível Pedro, né? Muitas vezes com um temperamento tempestuoso, né? Via com um olhar vigoroso, né? Jesus tinha um olhar, uma sensibilidade extraordinária. Jesus viu, por exemplo, João, um descaridoso como filho do trovão, um caráter bem amoroso. O caso, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu, na verdade, era um judeuzinho desonesto, sem escrúpulo, mas Jesus tinha, de uma certa forma, a dignidade de ter um olhar especial para com essas pessoas, muitas vezes descartadas pela sociedade. Então, Jesus, realmente, com sua benignidade, com sua benevolência, estende a mão. Como estendeu a mão para mim, como estendeu a mão para você, está pronto a estender a mão também para você, que ainda não confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, ficamos realmente impactados com a mensagem benigna da parte de Cristo Jesus. Por exemplo, os escribas, os fariseus, na verdade eram pessoas totalmente desonestas e muitas vezes contraditórias nos seus discursos. Mesmo essas pessoas, Jesus transferiu a sua benignidade. Então, que você realmente possa compreender esse aspecto realmente glorioso da benignidade que é fruto proveniente do Espírito Santo. O tópico 1.3 da nossa lição destaca também a benignidade na prática. Então, o evangelista Billy Graham, realmente um grande evangelista, considerado um dos maiores evangelistas do século XX, Billy Graham, com sua mensagem realmente cristocêntrica, bibliocêntrica, trazendo a contribuição no aspecto da benignidade da pessoa bendita e eterna do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, nesse aspecto aqui, nós queremos destacar também, disse que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que falham. É bem verdadeiro isso. Muitas vezes a gente é um pouco impaciente, muitas vezes distratamos o ser humano de uma forma geral, pessoas, mas precisamos realmente cultivar esse aspecto da benignidade que é proveniente do Espírito Santo de Deus. Mas precisamos ser benignos, calmos, pacientes, né? Para que possamos cada vez mais compreender de fato esse aspecto maravilhoso do Espírito Santo de Deus, né? Para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando o cristão realmente ele tem uma intimidade estreita com o Espírito Santo de Deus, ele vai cultivando essa virtude, essa qualidade que é proveniente do Espírito Santo de Deus. Então, a terceira pessoa da Trindade, habilitando-nos nosso interior e nos leva a ser bondoso em meio às circunstâncias um pouco contraditórias ou um pouco difíceis para a nossa prática humanística propriamente dito.
Então, meu querido irmão, meu caro telespectador, que possamos cada vez mais compreender à luz do texto sagrado essa virtude gloriosa da parte do Espírito Santo de Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo após estaremos dando continuidade em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, diletos telespectadores, estamos retornando em mais um bloco da nossa Escola Bíblica Dominical em Debate. E aqui nós estamos focados, dessa vez, voltando no tópico 2, né, da nossa lição, qual nós já vimos que nós estamos falando, tratando sobre os frutos do Espírito, né, e as obras da carne, falando dessa vez de benignidade, um escudo protetor contra as porfias. No tópico anterior, nós falamos sobre a questão da benignidade, conceituamos, falamos sobre a exemplificação, o exemplo de Jesus e como nós devemos colocar em prática o exemplo que nós vemos em nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse tópico nós vamos entrar falando um pouco sobre a porfia, que aí a porfia, já como nós bem discutimos, é um fruto da carne, é um fruto, é um resultado de ações que são direcionadas por pessoas que ainda não se deixaram levar, transformar pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós estamos falando no tópico 2.1, onde fala sobre inimizade e porfia. E nós vamos perceber que um pecado puxa o outro. Quando nós falamos de frutos da carne, as obras da carne, nós temos que perceber que quando nós cometemos atos que não agradam ao Senhor, um ato mal colocado, ele vai puxando o outro. E a tendência, cada vez mais, se não estivermos vigilantes, é que nós venhamos a cometer mais e mais erros que venham a desagradar ao nosso Deus. E quando nós falamos de porfia, de dissensão, de discussão, estar pensando, discutindo e pensando simplesmente no nosso ego, pensando simplesmente no nosso bem-estar, sem estar preocupado com aquilo que está para com os demais que estão ao nosso lado. Então nós vamos falar também sobre esse tópico que vai falar sobre inimizade e porfia. E aqui o próprio autor ele fala que são coisas distintas, por mais que achemos que são sinônimos, mas a inimizade e a porfia elas são distintas. Então o dicionário diz aqui que inimizade é ódio, né, indisposição e malquerença. E porfia significa contendas de palavra, discussão, disputas, polêmicas que são levantadas. E sobre isso o apóstolo Paulo muito escreveu, escrevendo suas cartas à igreja em Roma, à igreja em Colossenses, e a gente percebe que realmente é algo que ainda é muito atual e que deve ser tratado tanto em meio às igrejas, como a todo aquele que ainda está a despertar para o Evangelho. Aquilo que nós procedemos, aquilo que nós executamos, aquilo que nós atuamos em nossas vidas, tudo que nós fazemos e falamos tem impactos, e esses impactos podem ser positivos ou negativos. Quando falamos de porfias, falamos de discussões, nós também temos que entender que a discussão, que a porfia, que essa discussão, ela pode produzir também inimizades, ela pode produzir diferenças, ela pode produzir distanciamento entre pessoas. Nós temos que lembrar que até agora nós falamos de benignidade, e temos que lembrar que essa benignidade ela está lastreada pelo amor. O Evangelho ele expressa bem sobre as características de Jesus e o seu ministério está voltado pelo amor. Todo o ministério de Jesus, expresso pelo Pai, pelo Deus maior que há em nós, ela está lastreada pelo amor. E quando nós falamos de amor, é um amor que é sem limites. É um amor, obviamente, quando nós falamos sem limites, nós temos que saber que as nossas atitudes, os nossos atos, obviamente, todos eles têm um resultado. Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem planta, o homem colhe. Mas se Deus fosse utilizar, se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, que veio a deferir essa graça para toda a humanidade, nós já teríamos sido consumidos, mas o amor de Deus se revela, como diz João 3,16, através do amor dele, através da morte vicária do seu Filho Jesus. E nós temos que entender que quando nós falamos de inimizade e porfia, são frutos, são atitudes, são consequência daqueles que estão distantes de Deus e que a sua vida não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Não é assim, professor Soares? Exatamente, professor Calafonte. Interessante que essas discussões,
Eu gosto também de dar um certo entendimento quanto à questão dessa discussão, de debate. Não tem nenhum problema você desenvolver discussões, debate, dentro do aspecto do conhecimento. Quando isso tem um fim para adquirir conhecimento e ambos possam se edificar, tudo bem. Quando parte para a questão de discussões, debate, que vai denegrir um ao outro, isso não vai edificar ninguém. São palavras soltas ao vento e vai, de uma certa forma, são palavras inúteis, né? Nós temos aqui no tópico 2.2, Evódia e Sintique, um exemplo aqui interessante sobre a questão de porfias, discussões inúteis, né? Aqui no tópico 2.2, eram irmãs valorosas e serviam a Deus na igreja de Filipos. Filipenses, no capítulo 4, versículo 2, destaca isso aí. Tudo indica que essas irmãs se deixaram levar pela velha natureza carnal. E aí, em determinadas ocasiões, pegava esses dois personagens aqui, se discutindo, se degladiando, e não se sabe quais são os motivos. Alguns comentadores se atrevem a comentar, afirmando que, na verdade, eram sobre questões, professor Calafante, questões eclesiásticas, e que muitas vezes não chegava a um denominador comum. Então, devemos evitar esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente discute, né, determinados aspectos, em determinadas dimensões dentro da seara, no que tange a questão eclesiástica, desde que seja ordeira, desde que seja esclarecedora, e não vá trazer malefícios para o aspecto do caráter cristão, da vida cristã, de uma forma geral, não tem nenhum problema. Agora, passou disso, vai trazer problemas sérios para ambas as partes, e isso não vai edificar ninguém. Há o caso aqui de Evódia e Sintique, trazendo essas questões, essas discussões, dessas porfias que não levaram a lugar nenhum. E aqui o Paulo, como era um homem realmente experimentado na obra de Deus, inspirado por Deus, né, não sabemos ao certo o motivo dessas indiferenças, né, questões eclesiásticas, podia ser, destacamos, né, o apóstolo, como líder daquela igreja, não procurou saber qual era a razão de ambas. É interessante a postura do líder da igreja. Muitas vezes as picuinhas, determinados problemas dentro da seara eclesiástica, o pastor tem que ter uma sensibilidade da parte de Deus para saber gerenciar essas questões, desses conflitos, dessas porfias, com sabedoria, com calma, muitas vezes não no clamor, né, no foguear da temperatura do discurso, mas quem sabe depois, né? E aí as coisas vão se solucionando de uma forma bastante, como assim deve ser. Em meio às porfias não existe vencedores, é fato. Em meio às porfias, ambas as partes só sabem perdendo, e principalmente o cristão, quando está discutindo quer seja, por exemplo, num shopping, quer seja numa escola, inútil, pelo contrário, ele, em vez de se edificar e edificar as pessoas, vai escandalizar o evangelho, não é verdade, professor Calafante? E isso não é a nossa missão. Isso não é uma postura de um cristão verdadeiro, né? Não é verdade, professor Calafante? É verdade. A nossa postura, nós temos que lembrar que quando nós falamos de postura, nós falamos de testemunho, né, professor Soares? Nós temos que entender que essa nossa postura, essas nossas atitudes, elas podem abrir portas para o evangelho, como também fechar as portas. Exatamente. O testemunho do cristão, ela é algo muito forte e rompe até a barreira das palavras. Então nós temos que entender que, por mais que, foi até interessante o exemplo que nós citamos aqui na lição, em que não houve uma preocupação por parte de Paulo em saber quem é que estava certo. Quando você entra numa discussão, e essa discussão ela não vai produzir coisas boas, não vai produzir edificação para aqueles que estão discutindo e aqueles que estão em volta, então na realidade perde-se o sentido. Aquela discussão só vai trazer coisas ruins, consequências ruins. E como o nosso professor bem falou, as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão atentas à nossa vida. O evangelho que ela lê não é o evangelho da Bíblia, mas o evangelho que ela lê são as nossas vidas. Perfeitamente. E quando ela percebe em nós boas atitudes que são diferenciadas em meio a esta humanidade corrompida, aí isso é atrativo para eles veem a diferença entre aquele que é cristão e aquele que não é. Mas também, por outro lado, quando eles percebem que nós estamos tendo atitudes que são comuns, então eles começam a observar, por que eu ir para esse outro lado? Por que
eu ceder a esse evangelho, se do outro lado eu encontro a mesma coisa? Não é assim, professor? Perfeitamente. Nós vamos agora para um breve intervalo, logo após estaremos dando continuidade ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembrando, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2017 as obras da carne e o fruto do Espírito. Chegamos à lição número 6, a lição número 7, aliás, a benignidade, um escudo protetor contra as porfias. No bloco anterior, nós estamos tratando sobre o tópico 2, o 2.3, dando exemplo, porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. E aí o tópico 2.3, um exemplo, Miriam e Arão. Na verdade, Miriam e Arão, dentro das páginas do Antigo Testamento, a gente percebe que era o irmão de um grande legislador de Israel chamado Moisés. Moisés era um homem realmente que falava com Deus, Deus se revelava a ele no Monte Horebe de uma forma extraordinária, grandes prodígios Moisés fez por intermédio de Deus. E aqui esses dois irmãos dele, de uma certa forma, essa comunhão que Moisés tinha com Deus parece que gerou um certo ciúme em Arão e Miriam, lamentavelmente, porque Moisés, na verdade, já tinha uma chamada bem definida da parte de Deus, não precisava porfiar os seus dois irmãos dentro desse aspecto aqui, mas aqui a nossa lição destaque, é importante você destacar exemplificando esse exemplo de porfia, de confusão, de discussão que não levou a lugar nenhum dos irmãos de Moisés. Moisés, diz a Bíblia, é o homem mais manso da terra, que coisa tremenda, Um grande exemplo para todos nós, mansidão e humildade. Todo líder cristão, todo líder de departamento precisa ter essas características, humildade e mansidão a exemplo de Moisés. Mas no caso dos irmãos de Moisés, parece que está havendo gerado um certo ciúme. Lamentavelmente, nesse aspecto aqui, nós não precisamos seguir esses exemplos aqui nesse aspecto da inimizade e de porfias. O tópico 3 da nossa lição vai tratar sobre revestimos-nos de benignidade. O texto clássico das páginas neotestamentárias, meu querido irmão, é importante você estar com sua Bíblia em mãos, para que você possa, no programa Escola Bíblica Dominical em Debate, conferindo as passagens bíblicas e assim se edificando, se esclarecendo e proclamando o nome de Jesus. Paulo, escrevendo lá na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 8, ele dá uma série de recomendações, ou melhor, todo o capítulo Paulo dá uma série de recomendações da postura do verdadeiro cristão e que, dentre essas virtudes, dentre esses aspectos provenientes do Espírito Santo de Deus, está lá a benignidade. E ele dá algumas características, de como o cristão maduro deve se vestir e despir-se de determinadas práticas, professor Calafate. Então, dentro desse aspecto aqui, ele coloca no tópico 3.1, retirando as vestes velhas. Paulo vai exortar os crentes, a se despir, a vestir, a despir-se, aliás, da velha natureza. E ele coloca aqui no capítulo 3, versículo 8, Agora, porém, despojando-vos, na minha tradução atualizada, despojando-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, do vosso falar, não mintais. Aí ele segue uma série de qualidades maléficas, contrárias às qualidades do fruto. Dentre elas, ele nos exorta, nos conclama a ter um comportamento, a nos vestir e a despir-se, despojar-se da velha natureza carnal, professor Calafate. É verdade, professor Soares. E aqui nós vemos justamente esse confrontamento, com a palavra de Deus, a mesma como nós citamos lá em São João capítulo 3, naquela conversa entre Jesus e o mestre da lei, ali Nicodemos. E aí nós percebemos também, quando Paulo ensina ali a igreja na carta aos Colossenses, ele ensina justamente sobre como deve ser esse comportamento. Ou seja, tem que tirar aquela velha roupa, como disse o professor Soares. Temos que deixar o comportamento anterior. Devemos ter novas práticas, ou seja, nós temos que ser realmente regenerados e expressar isso através das nossas atitudes. Nós podemos perceber
na leitura, em que, conforme o escritor ele fala, lá em Romanos, capítulo 12, 1, o apóstolo Paulo ele diz, olha, irmãos, tenham cuidado, não vos deixais aí, não se deixem levar pelos valores do mundo, não se deixeis conformar, e conformar aqui é tomar a forma, é o quê? É acabar tendo os mesmos valores que o mundo tem, tendo as mesmas atitudes, o mesmo pensamento que o mundo tem, mas não. Antes, nós temos que nos despir da velha natureza. Temos que realmente, quando temos encontro com Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele faz uma atuação em nossas vidas. E aquele velho homem, ele morre, aquelas velhas atitudes, elas têm que morrer e tem que nascer um novo homem, não mais guiado pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito. E aí nós vemos mais adiante na lição, no tópico 2, sede benignos, né? Nós estamos no tópico 3, que é revistamos de benignidade, e o seu subtópico 2 diz sede benignos. Aqui ele diz, a benignidade é um antídoto e um escudo contra as porfias. Essa benignidade, ela é como se fosse um neutralizador. É um escudo, ela elimina qualquer eficiência, qualquer ação das atitudes ou dos frutos da carne. A benignidade, o amor em evidência na vida do cristão, ela acaba barrando. Ela é um escudo, o amor em evidência na vida do ser humano que tem encontro com Jesus, ela barra, ela neutraliza qualquer ação do maligno ou qualquer ação da sua própria natureza caída. Então nós temos que atentar para isso e ser benignos. Aqui assevera o autor dizendo que fomos perdoados por Cristo. E da mesma forma que nós fomos perdoados por Cristo, nós também precisamos conceder este perdão para o nosso próximo. Como eu disse em um tópico anterior, nós queremos ser julgados pela nossa intenção. Aí existe uma diferença, professor Soares. A minha intenção não era essa, me perdoe, mas quando nós percebemos alguma atitude errada do nosso próximo, não, tem que ter juízo. Então, olha, é como se fosse uma justiça de dois pesos, uma justiça de duas medidas. Nós não podemos querer para nós a misericórdia e para o nosso próximo juízo. Mas, conforme bem ensinou o nosso Senhor Jesus, nós temos que, da mesma forma que recebemos o perdão imerecido, da mesma forma que fomos acolhidos pelo amor de Jesus Cristo, nós fomos acolhidos pelo amor de Deus expresso através de Jesus Cristo, nós temos que acolher o nosso próximo. Detalhe, mesmo sem merecer. Nós não podemos consignar a expressão do nosso amor àquilo que o nosso próximo faz. Imagine você, meu amado irmão, meu dileto telespectador, se o Senhor fosse usar essa regra para conosco, né? Exatamente, né? Vivemos neste mundo, mas não podemos nos conformar com ele. Observamos Paulo escrevendo lá em Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Entendendo, através da renovação desse entendimento, desse aspecto da benignidade da parte do nosso Deus, professor Calafange, dentro dessa perspectiva, né? O varão, o cristão, vai crescendo na estatura do varão perfeito, buscando essa maturidade para cada vez mais exalarmos o bom perfume de Cristo Jesus por onde quer que possamos estar, levando a boa e sacrossanta e inerrante palavra do nosso Deus. O tópico, imitando a conduta de Paulo. Paulo disse, seis meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí, vamos imitar Paulo no aspecto não do farisaísmo antes de ter um encontro pessoal, mas depois. Aí sim, aí realmente Paulo vai nos dar um exemplo realmente de um cristão apologista, defensor das verdades sacrossantas do reino de Deus. E assim foi, quando um cristão, quando um cidadão realmente, ele tem um encontro com Jesus, tem que mudar, professor Calafange. Tem que mudar, não fica do mesmo jeito, então tem que mudar. Tem que haver uma conversão, uma mudança de conversão, né? Tem que haver uma transformação de forma racional com o poder do Espírito Santo de Deus, não é verdade? É verdade. Então, dentro dessa perspectiva, meu caro telespectador, precisamos compreender de fato
a verdadeira natureza da nossa missão aqui na terra, levar a sacrossanta e inerrante palavra do nosso Deus, e esses frutos, né, que são provenientes da ação do Espírito de Deus na nossa vida. Então, chegamos já praticamente ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical em Debate. E aí, professor Clafanjo, o senhor aí com suas considerações finais dentro dessa lição maravilhosa e edificante para todos nós. Então, meu amado irmão, meu amado amigo da Escola Bíblica Dominical, é com alegria que nós estamos sempre discutindo aqui sobre as lições bíblicas, mas gostaríamos de lembrar aos irmãos que este momento ele serve de edificação, ele serve de subsídio, mas não substitui a sua presença na Escola Bíblica Dominical. Então, você, meu amado irmão, meu amado amigo, a igreja está aberta para você, a Escola Bíblica está aberta, e é importante que nós participemos e que haja essa interação. Então, seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. O debate continua lá na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Amém.